Boa noite. Vou aguardar um pouquinho todos. Vou abrir aqui o meu também. Lembrando que eu vou acompanhando, tá, gente? Eu vou deixar como sempre, o chat do lado. Se tiver algum nome aí para vibração, podem colocar, lembrando da recomendação sempre, né? De mandar nome e endereço, tá? Então, isso foi recomendado pela espiritualidade mesmo, durante um trabalho. Eles falaram, né? Fortalecendo de novo a confiança que a gente está sendo atendido. Tem todo um aparato tecnológico por trás para nos atender em casa. E eles precisam do endereço para facilitar as vibrações, tá? Deixa a gente esperar mais um minutinho. Lembrando, gente, quem quiser pegar o evangelho para abrir na mesma página, é sempre bom também um copo d'água, tá? Deixa aí que está sendo preparado para vocês beberem. Depois da nossa conversa, depois da vibração, vocês tomam essa água. Deixa eu fechar aqui até o evangelho para abrir aleatoriamente. E eu vou conversar com vocês um pouco sobre um outro ponto, né? Eu comentei em outras lives e às vezes em palestras. Legal, Sandra, anotado aqui. Ô Sandra, passa o endereço, por favor. Tá? Melhor. Se você passar o endereço, facilita o atendimento deles, tá? Foi um pedido que nós recebemos. E eu falei... Boa noite, Dinorá, Meirelles, Claudião, tudo bom? Foi um pedido que a gente recebeu deles, né? A gente sempre pediu um endereço. E quando não tiver endereço, vocês podem mentalizar. Se vocês conhecem a pessoa, mentalizem a pessoa. Sabem onde ela mora, mas não sabem o endereço, mentaliza, tá? Essa mentalização também ajuda, tá, gente? Mas o ideal é, se puder, termos endereço sempre. Tá? Então, eu vou falar hoje de um outro ponto importante que Edgar Armon falou no livro Guardiões da Verdade, tá? Então, eu vou falar um pouco do livro Guardiões da Verdade hoje e do Desafios e Soluções da Joana de Ângeles, alguns pontos que eles se encontram. E eu vou puxar também algumas perguntas do... Legal, Sandra, peguei aqui. E também algumas perguntas do Livro dos Espíritos para a gente começar a pensar como é que o Espiritismo, na sua base, né, auxilia nesse tipo de assunto. Tá, então... Opa! Tô bem, foi só o celular. Deixa eu colocar aqui no lugar. O meu tripé não tá muito legal. Foi. Então, no Livro dos Espíritos, a gente tem algumas perguntas, né? Que começam lá com uma 712, né? Com que fim Deus pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais, né? Para que Deus colocou esses bens materiais, né? Que nos atraem, né? Daí falou para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação, tá? Então, isso é uma prova que a gente tem aqui na vida física. Aí na pergunta A, dessa mesma questão, ele pergunta, mas qual é o objetivo dessa tentação, né? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. A razão que deve preservá-lo dos excessos. Daí voltando naquele tema, como é que funciona o Espiritismo, né? Ele tem a filosofia, né, a religião, e tem a parte da ciência, tem a parte da razão. Então, o Espiritismo, às vezes diferente de, não vou dizer uma religião específica, mas algumas que vêm, né, com esse Deus, que, né, a gente simplesmente tem que dizer amém, né, alguns dogmas, ele na verdade ele trabalha de uma forma diferente. Ele tenta nos explicar todas as sensações que a gente tem no dia a dia, por questões espirituais, e o porquê que a gente tem que mudar a nossa conduta, mudar os nossos propósitos. Então ele vem muito da parte racional. Se vocês começarem a ler o Livro dos Espíritos, vão ver que ele vai estar explicando para vocês, né, por que Deus existe, por que a gente acredita que Deus é bom, por que existe reencarnação. Ele sempre está te explicando isso, ele não está te impondo, ele está te debatendo as ideias, e você tem que pensar. Então, através do raciocínio, né,
o homem, na verdade, ele vai começar a perceber as suas imperfeições no seu inconsciente. Então, através desse raciocínio, você vai começar a perceber isso, deixar isso subir, né? Através de meditação, oração, prestar atenção no que você está fazendo. E aí, racionalmente, você cria um plano para sair desses velhos hábitos, porque no automático você faz isso. Você não precisa pensar para agir do jeito que você age normalmente 95% do dia, segundo, né, estudos aí. O inconsciente está aí 95% do dia mandando no que a gente faz. Então, através do raciocínio, você fala, pô, eu tô comendo errado pra caramba, tá fazendo mal pra minha saúde, vou fazer uma dieta, vou entrar na academia e, né, você cria um plano. Mas aí vem uma segunda ferramenta, que toda hora fica se falando, que é a tal da vontade, né? Então você precisa de vontade para você executar aquele plano, porque aquele seu modo automático é o modo que te deixa confortável. Quando você está cansado, você vai querer ir para o modo automático. Quando você está estressado, você está emocionalmente abalado, você vai querer ir para o lado automático. Então você precisa da vontade para vencer, né, essa tentação de voltar para o modo automático, e a partir daí você começa a se desenvolver. E aí você se desenvolve, e aí entra o lado da criatividade, da criação do homem, né? Porque você vê que o homem que vive um processo, todos esses inventores, Michelangelo, sei lá, qualquer um que você vá ver, ele não, ele teve uma ideia maravilhosa e ficou milionário. Não, ele estava num processo, né, um processo de aprendizado, de crescimento diário, e isso te conecta, né, te conecta vibracionalmente com outras pessoas, outros espíritos que pensam da mesma forma, e às vezes essa intuição chega até você e a gente chama isso de criatividade. Mas quando a gente começa a estudar os livros, quase tudo que a gente imagina que é coisa da cabeça, que é criatividade, existe alguma coisa no mundo espiritual. E aí às vezes você se conecta, se sintoniza com isso, e isso começa a vir na sua cabeça e naturalmente você tem uma ideia que parece que surgiu do nada, né? Então isso é a criatividade. Então através do racional eu crio um plano para sair da zona de conforto, através da vontade eu executo esse plano, e depois disso, né, conforme eu me desenvolver, eu começo realmente a romper barreiras, entrar nesse modo mais criativo de ser. Então o Livro dos Espíritos faz uma outra pergunta depois aqui até, né, pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços, né? Então falta muita vontade, né? E aí eu queria falar para vocês, porque Joana de Ângeles, ela fala, tem um capítulo esse livro aqui é legal, Vida, Desafios e Soluções, está de cabeça para baixo porque por causa da câmera do meu celular, mas é Vida, Desafios e Soluções de Joana de Ângeles, que ele fala da disciplina da vontade, um capítulo que fala disso, né? E o que ele fala? Que a disciplina é a faculdade de representar um ato que pode ou não ser praticado, como definem os bons dicionaristas, né? A vontade tem que ser orientada mediante disciplina mental, trabalhada com exercícios de meditação, através de pensamentos elevados, de forma que gerem condicionamento novo, estabelecendo hábito diferente do comum. Disciplina mental, pensamentos novos, tá? Isso aqui é legal, existe um exercício, eu vou falar depois para vocês, mas é um exercício que vocês podem fazer. Ao invés de você executar a atividade, você pode fazer isso mentalmente através de uma meditação, tá? Isso vai condicionando seu cérebro, tá? Necessariamente são indispensáveis vários recursos que auxiliam a montagem dos equipamentos da vontade. Então ela destrincha a vontade em 3 aspectos: a paciência, a perseverança e a autoconfiança que vem consequentemente. Eu não sei, eu já contei algumas vezes a história para vocês, talvez vocês já tenham ouvido, sobre David Goggins, né, do livro Can't Hurt Me, né, que é Não Pode Me Machucar, mas eu acho que não sei se tem tradução ainda, mas é uma história, então vocês podem ver na internet mesmo, eu não sei se deve ter algum lugar traduzido, mas ele é um ex-militar, né, e ele exemplifica muito bem essa questão, né. O que ele era, né? Ele era um cara que, sabe, vinha com spray lá para matar baratas nas casas das pessoas, um cara muito grande, era extremamente obeso, tinha aí mais uns 120, 130 quilos, e se eu não me engano, para fazer a prova, é que eles falam em pounds, mas eu acho que ele tinha que bater uns 90 quilos no mínimo pela altura dele, né? Então ele tinha que perder uns 40 quilos, e ele resolveu, né? Ele estava naquela vida, na depressão, ele teve problemas com a mãe apanhava do pai, então ele teve uma vida bem dura, uma vida bem difícil, e ele assistindo
um anúncio, né, sobre vagas, né, para entrar no exército, etc., né, na marinha, para ser um Navy SEAL. E ele viu que tinha uma prova. E despertou alguma coisa nele. Ele era um cara extremamente preguiçoso, comia mal, estava empurrando a vida. E do nada ele resolveu, eu vou fazer isso, né? Aí, o que é esse primeiro mecanismo que a gente fala, né? Onde é que está Deus em você? Está na sua consciência. Provavelmente ele estava com uma dor muito grande na consciência de estar levando a vida daquele jeito. Porque do jeito onde ele chegou, eu vou contando a história, mostra que o planejamento, ele provavelmente tinha um planejamento reencarnatório, né, do lado de lá, ou ele se superou muito, mas para ser alguma coisa, uma pessoa muito importante, né? E ele estava sendo extremamente aquém do que ele poderia ser. E aí ele entrou, ele resolveu fazer isso, só que ele tinha alguns problemas. Primeiro, ele tinha 140 quilos, 130, 140 e tinha que bater 90. Segundo, ele era disléxico, ele tinha que fazer uma prova, né? Então, o que ele fez? Ele usou a razão dele, ele falou, pô, eu tenho dislexia, como é que eu consigo aprender? Se eu fico escrevendo, lendo e anotando tudo que eu li, eu consigo lembrar. Ele tinha um problema assim para raciocinar, mas ele tinha uma memória boa, né? Então ele ficava escrevendo e ele conseguia lembrar. Não lembro se era dislexia exatamente, tá? Mas acho que era. E então ele resolveu que ele ia anotar todos os livros que ele tinha lá de cada matéria, ia ficar escrevendo, e escreveu acho que umas 2, 3 vezes cada livro. Então ele traçou um plano para estudar aí 5, 6, 7 horas por dia. Só que ao mesmo tempo ele tinha que perder 40 quilos. Então ele traçou um plano também, queria fazer uma série de exercícios, corrida, ia começar com andando, ia melhorando isso, para ele acelerar, e junto com isso uma dieta. E aí entra a paciência primeiro, né? A paciência por quê? Porque vai ser um processo diário, né? Ele não vai chegar lá de um dia para o outro. E ele tinha 2, 3 meses, e ele não podia errar nenhum, né? Então, apesar dele ter a paciência de passar pelo processo, ele ia ter que ter a perseverança também, né? Porque não ia ser fácil. Então ele começou por esse processo, e aí ele chegou e ele conseguiu, né? Fez uma prova boa, só que existe uma semana lá, que é uma semana que eles não dormem, fazem vários exercícios, e na primeira semana ele acabou quebrando o tornozelo dele. Por que acontece? Né? Um cara que perdeu 40 quilos em 2 meses, ele não está bem fisicamente. Você fala, eu estou ótimo, estou com 40 quilos. Não, você sacrificou muito para chegar aí. Você não fez uma dieta saudável, né? Então ele não chegou bem na primeira. E ele quebrou e ele continuou fazendo a prova, mas chegou um ponto que ele foi desclassificado. E aí vem de novo a tal da perseverança. Ele foi fazer de novo. E na segunda vez que aconteceu, também não conseguiu passar. Chegou um ponto ali que ele foi desclassificado. Não por desistência, foi tentando até o final, mas foi desclassificado de novo. E aí, ele estava quase desistindo e resolveu, falou, não, cara, eu vou... Fiz 2 provas, estudei tudo isso, né, passei por tudo isso, estava magro, estava bem já, agora é só ir fazer. E ele foi para uma terceira tentativa, e aí sim, ele conseguiu, né, se tornar um Navy SEAL. E ele é um cara extremamente conhecido, porque ele fez várias provas depois disso, né, então ele fez várias provas aí para Ironmans, coisas do tipo, sabe, provas de 40, 50 km correndo, umas coisas meio malucas aí que o pessoal faz. E ele terminou provas com o tornozelo com fratura, né, engessado. Ele correu 20 km ainda com o tornozelo ainda todo ferrado. Então, um cara que tem a persistência. Só que o que aconteceu nesse processo? Como a Joana de Anjos falou, né, ela falou de 3 ferramentas, né? Paciência, perseverança e autoconfiança. O que acontece, né? A gente olha, por exemplo, para um celular, esse aí que está me filmando, e você olha, putz, que coisa complexa, né? Tem filma, grava o áudio, tem um monte de programa rodando ali atrás. Aí você imagina, nossa, deve ter sido um gênio que fez isso. Mas se você começar a trabalhar em empresas que desenvolvem esse tipo de coisa, você vai ver que, na verdade, são um monte de pessoas que fazem pequenos pedacinhos disso. E tudo que é complexo no mundo, né, é tudo um processo, né? Por exemplo, um campeão. Você acha que ele aprendeu um esporte de uma hora para outra? Não, ele passou por um processo de aprendizado ao longo da vida inteira dele, que ele foi fazendo treinos e treinos e treinos, e ele chegou lá, né? Então, quando você passa pelo processo e você percebe, caramba, né, se eu treino, se eu me exercito, eu chego lá, eu consigo. Foi isso que ele percebeu. E aí veio a autoconfiança. E aí, ó, segundo Joana de Anjos, isso aqui que é interessante. A paciência é recurso que se treina com insistência para dar continuidade a qualquer empreendimento, esperando-se que outros fatores que independem da pessoa contribuam para os resultados que se espera alcançar. Ou seja, eu vou fazer o meu melhor,
e também tem aquele lado da fé, de acreditar que vai dar certo. Então você faz o seu melhor, e aí sim larga na mão de Deus. Não é larga na mão de Deus depois, né, e fica esperando, né? E esse mecanismo é todo um resultado de esforço bem direcionado, consistindo no ritmo do trabalho que não deve ser interrompido. Ou seja, o que cresce na sua vida? Quando Jesus falava, né, qual que é o seu tesouro? O que cresce na sua vida é onde você põe energia. E é por isso que fala, o que a gente está pedindo, né? O que a gente está pedindo é o que a gente pensa a maior parte do tempo. Normalmente, nesses 95% do tempo que eu falei, que a gente está no inconsciente. Por isso que a gente tem que trazer isso à tona. Porque é isso que a gente está pedindo. É com isso que a gente está sintonizando. E é para esses lugares onde a gente sintoniza que a gente vai quando desencarna. Para um umbral grosso, para um umbral médio, ou para um lugar mais, né, um lugar mais tranquilo, né, uma colônia. Né? Então, é isso que a gente está pedindo. Então, lentamente, você trabalhando isso, você vai mudando, né? Aí, ó, lentamente são criados no inconsciente condicionamentos em favor da faculdade de esperar, aquietando as ansiedades perturbadoras e criando um clima de equilíbrio emocional do ser. Então, se você cria um hábito de trabalhar diariamente, de ter paciência, né? Você desenvolve isso te condiciona. Lembra quando eu falei de condicionamento para o lado negativo? Isso é um condicionamento positivo. Você pegar, mesmo que seja uma pequena atividade, você fala assim, eu vou treinar isso aqui meia hora por dia o ano inteiro. Eu vou separar meia hora para ficar bom nisso. Uma coisa que você gosta, um hobby. E se você tiver essa paciência, né, porque vai demorar para você ficar bom, vai ser meia horinha por dia. Olha que um mês, 2, de repente você vai ver se está bom, pela insistência. Isso é um exercício, um condicionamento, né, que você vai criar, que vai te ensinar a quietar a mente, a ser menos ansioso, né? E aqui, ó, por que eu estou falando, né, da paciência? Porque a gente viu esse caso do David Goggins, era um cara que era para quê? Ele ter vivido na pobreza, ter trabalhando lá, né, com inseticidas, matando baratas. Não estou nada contra esse trabalho, mas eu acho que não é o sonho de cada um. A gente às vezes tem que fazer esses trabalhos duros porque é o que dá para fazer, né? Não tem, o importante é estar ali, tá, né? Isso também é um trabalho, é um mérito, você está levando comida para casa, mas ele foi um cara hoje que ajudou diversas instituições, escreveu um livro. E onde é que ele está? E ele poderia ter ficado ali, mas através da disciplina, da vontade, ele descobriu a verdade dele e mudou todo o caminho dele, né? Então, e falando sobre isso, é um ponto que eu quero chegar, sobre a verdade, descobrir a verdade sobre nós, que segundo a história que a gente acabou de ver, é um trabalho duro, né? Não é um trabalho fácil. É um trabalho que a gente vai passar por certas dores. Porque a gente vai ter que vencer alguns traumas que a gente tinha, a gente vai ficar angustiado, porque a gente vai trazer à tona alguns sentimentos que a gente deixava mais aprofundados, né? Então, Edgar Armand falou o seguinte, ó: o momento é de revelar a sombra, colocar para fora todo o mal, identificar com clareza essas raízes de ódio e de domínio para que sejam retiradas e limpas. Vivemos o momento da transparência. Energias poderosas da presença de Jesus, bem próximas do planeta, criam um campo quântico forte, com forte pressão para drenar e revelar o mal, deixá-lo bem à vista. A humanidade vive um instante de desilusão. Em meio do furacão destruidor da mentira, nasce uma nova ordem de coisas da casa planetária. Tudo que estiver oculto será revelado. Isso serve para a Terra e para cada um de nós, seus habitantes. O nosso inconsciente, no qual se encontram velhos programas mentais do erro e da queda, também passa por esse asseio. Nunca, em tempo algum, fomos tão forçados a ser quem somos. Essa força espiritual do Mestre, que está em volta do planeta, impulsiona para a verdade, para a autenticidade, para a recuperação de nossa verdadeira identidade. Então, para que existe o mecanismo, né, da obsessão, por exemplo? A obsessão, ela, na verdade, ela é uma empatia que você tem. Como eu falei da outra vez, são duas questões, né? Ou é alguma coisa, algum problema que você tem sério com alguém de outras encarnações que você não resolveu, ou é uma identidade mental que você tem com aquele espírito, né, que está desencarnado. Na verdade, como eu falei, vocês provavelmente seriam muito bons amigos se eles também estivessem encarnados, porque vocês têm ideias muito parecidas, né? Nós temos, né? Então, quando a gente é obsidiado, e quando a gente passa por uma pandemia, essa escritura aqui de Edgar Armand, tá? De agora, dezembro de 2020, tá? Do livro do Vanderlei Oliveira. Acabou de ser publicado, durante a pandemia. E ele falou isso, né? Então, esse desespero, essa dor, fazem a gente se revelar, né? Essa questão de ter que ficar em casa,
né? Não tem como você se afogar naquelas fugas, no álcool, na droga, às vezes, ou fugindo, traindo no relacionamento, essas fugas que a gente tem, né? Esses vícios. Então a gente tem, isso está forçando a se despertar essa verdade. E é uma coisa que tem que acontecer agora, tá? Isso não só em nível social, você vê esses movimentos de Lava Jato que foi acontecendo, e a gente vê a corrupção toda hora na TV, então está tudo sendo mostrado, tudo sendo evidenciado. E essa falta de calmaria faz com que a gente perca o controle, e às vezes a gente joga para fora certas coisas que a gente mantinha guardadas. E aqui, ninguém alcançará tão sonhada felicidade sem revelar a si mesmo a sua verdadeira individualidade. É necessário que todo o mal pessoal seja conhecido, compreendido e transmutado por cada um de nós. Não é possível mais viver nesse planeta carregado de falsidade. E quem o tentar terá duros golpes de conflito e dor e ranger de dentes. Fomos todos convocados pela lei do fim dos tempos, para essa correção e melhora. Ou seja, é essa basicamente a transição, né? A gente vai ter que ser muito mais autêntico. Vão ter que começar a cair aqueles personagens e aquelas crenças que limitavam a gente, que prendiam a gente em alguns arquétipos, alguma moda e etc. A gente vai ter que ser cada vez mais autêntico, e isso vai ser cada vez mais valorizado. É como falou, né? O espiritismo. A gente tinha aquela heteronomia, né? Às vezes um dogma, vestindo aqui, todo mundo tem que se comportar igual, né? E o espiritismo que faz o caminho contrário, né? Pela razão, pela vontade, eu venho aqui com a minha autenticidade, com a minha verdade, eu construo o homem com mais autoconfiança, mais empoderamento, e aí a gente tem a diversidade, e aí está a beleza, né, de Deus, né? Que é essa diversidade, porque cada uma dessas mônadas que veio lá do mineral, do vegetal, animal, fez um caminho completamente diferente e tem uma perspectiva diferente do mundo, e isso é muito rico. Isso não tem que ser, né, vamos dizer, sufocado por uma sociedade. Isso tem que ser, sim, tem que ser fomentado, né, para a gente ter diversidade. A gente tem muita conversa sobre isso. Mas é basicamente isso, gente. Eu vou dar uma lida aqui Então, um dos recados de Edgar Armond, para que nós sejamos autênticos. E para isso, né, a gente vai ter que traçar alguns planos para alguns maus hábitos, e a gente vai ter que usar a nossa vontade, nossa persistência, nossa paciência, né, e começar a ser cada vez mais autêntico. Eu vou ler aqui o livro dos Médios. Aqui, ó. É o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, tá? A quem foi dado muito, muito será pedido. 10. Por que aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, doar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. E Jesus lhe disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele. E lhe disseram: Logo, também nós somos cegos. Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica substituindo o vosso pecado. Estas máximas encontram, sobretudo, a aplicação no ensinamento dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas, além de não ser suficientemente difundido o Evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não leem, e entre as que leem, quantas não compreendem? Isto resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isto de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo,
pois os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outros pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a sua obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas, em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-la às outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: verdes um argueiro no olho do próximo, e não verdes a trave no vosso. Por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis culpa. Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Ora, os fariseus, que tinham pretensão de ser, que realmente eram, a parte mais esclarecida da nação, tornavam-se mais repreensíveis aos olhos de Deus que o povo ignorante. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, pois muito receberam. Mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Não, né? Então, fala aqui muito da responsabilidade, ou seja, nós estamos aqui lendo o Evangelho, não dá mais para dizer que a gente não sabe, né? Então, conforme a gente conhece, a gente adquire também uma responsabilidade. Quando eu estou lendo, até quando eu estou lendo esse livro ou outros, eu venho aqui falar para vocês, mas a leitura, que eu tenho que fazer uma interpretação, eu tenho a obrigação de levar isso para mim de alguma forma prática, aplicar isso de alguma forma, senão viram só palavras, né? E Jesus veio aqui, né? E o que ele mostrou pra gente foi através de atitudes. Foi assim que a história ficou marcada. Ele não escreveu uma palavra, ele só andou, trabalhou, outros escreveram de tão grandioso que foi, né? Grandiosa que foi, né? O exemplo, grandioso que foi o exemplo dele. Então eu vou pedir aí para vocês, caso não tenham um copo d'água, podem servir rapidinho, tá, gente? E a gente vai para nossas vibrações. Vou pegar aqui os últimos nomes aqui. Biane, Igor. Só pegar aqui os últimos nomes, gente. Então, pessoal, pedir para vocês se acomodarem nas cadeiras. Fazer um momentozinho de relaxamento, porque existem... O que é relaxamento, né? Eu vou pedir para vocês fazerem isso. Vocês podem fechar os olhos e relaxando o corpo. Existem algumas coisas que a gente faz durante o dia. Tem a questão da ação, da atividade e do relaxamento, né? E quando eu estou em ação, vocês podem me ouvindo aí com os olhos fechados. E aí só presta atenção na audição, tá? Quando vocês estão em ação, é por exemplo quando você vai se alimentar porque você está com fome. Então você está agindo porque você precisa agir. Quando você está em atividade, já é uma questão de ansiedade, de não conseguir parar. Então às vezes quando você vai relaxar, você fica mastigando, você fica fumando, você fica bebendo, e você fica falando e você não relaxa. Você fica em atividade, porque aquilo não te acrescenta nada, mas você fica ali em atividade porque você está ansioso. Então se você estiver em atividade, eu peço para você perceba isso.
para que agora a gente entre realmente no estado de relaxamento. E o relaxamento é o seguinte: é você e a sua energia. A sua energia, ela não vai para o futuro, ela não vai para o passado. Eu quero que você perceba agora aqui, você e a sua energia. Todo mundo tem um ponto do corpo que tem um pouco de mais de sensibilidade. Eu tenho um pouco mais nas costas, nas mãos. Então tenta perceber essa energia. É você e ela aqui. Respira fundo, inspira em 3 e expira em 3 também. Mais uma vez, inspira em 3 e expira em 3 também. Agora você vai mentalizar o seu mentor, pedir a presença dele. Eu vou agora cumprimentando a toda espiritualidade que nos auxilia nesses trabalhos, os que cuidam da segurança, os médicos, os técnicos da parte de apometria. Vamos pedindo esse suporte e vai descendo do alto. Esse fluido cósmico universal, que é o que cria a vida, cria tudo nesse planeta. E o seu mentor vai recebendo essa energia e vai canalizando. E você vai recebendo o seu passe no topo de suas cabeças, vai adentrando pelo chakra coronário, chegando ali no centro da cabeça, na glândula pineal, e vai se espalhando por todos os seus principais centros vitais, pontos de força, ali no chakra frontal, entre seus olhos, no laríngeo, na garganta, no cardíaco, ali no coração, no gástrico, na altura do plexo solar, no esplênico, ali no baço. Todo o seu corpo vai sendo tomado por essa energia. Você vai mentalizando o seu corpo sendo tomado por essa luz verde, que esteriliza, que vai equilibrando. Essa luz vai saindo um pouco dos limites do seu corpo físico, vai acalmando essas emoções no seu corpo emocional, vai tirando esses acúmulos energéticos que se formaram por algum tipo de discussão, algum tipo de problema, que agora não interessa. Isso vai se desfazendo. Vai limpando também seu campo mental, formas, miasmas, pensamentos inadequados durante o dia. Nós vamos agradecendo por esse passe. E uma luz solar vai adentrando a casa de vocês, um vento solar vai entrando, limpando também essas formas, miasmas e pensamentos, às vezes seu, às vezes de outros. Vai tomando conta da sala, da cozinha, do quarto, banheiro, despensa, cada cantinho da casa. Enquanto isso, vamos levantando as proteções da casa. Uma plataforma de aço no piso em 1, 2, 3. As laterais sobem em aço em 1, 2, 3. Fechando isso com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Nós aqui vamos agradecendo pela proteção. Eu vou pedindo para essa equipe espiritual, caso seja adequado, que possa nos auxiliar a encaminhar os irmãozinhos que estejam onde não devo, lá para o farol de Ismael, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, graças a Deus. Ali, eles vão recebendo água, comida, vão sendo paramentados de branco, e nós aqui continuamos nossas vibrações, e vamos estendendo essas energias por todo o nosso bairro, todas essas bênçãos, por toda a nossa cidade. Vamos nos encontrando
com outros focos de luz tomando conta desse país. Você vê essa luz que hoje é verde, que vai se expandindo e tomando conta de outros países. Quando a gente vê, está todo o globo com essa luz verde, esterilizante, muito adequado no momento de pandemia, cuidando de todos. Nós agora elevados, cumprimentamos ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, pedimos para que eles nos acompanhem nessa vibração, que nós iniciamos aqui pedindo para que as vacinas sejam distribuídas da forma mais rápida possível e mais eficiente possível. Vamos vibrando muito amor para que qualquer entrave, qualquer interesse que não seja no bem da sociedade, qualquer interesse financeiro, econômico, fique em segundo lugar e que o melhor trabalho seja feito. Vibramos por toda a nossa ecologia, pelo reino animal, pelo reino vegetal, esses que estão aí tentando sobreviver às nossas insanidades. Vamos vibrando por todos os países, em especial os em mais dificuldade, lembrando sempre daqueles que a gente nem ouve falar. Vamos lá de novo, interior da África, alguns asiáticos. Vamos vibrando por nosso país, pedindo ao nosso mentor, o farol de Ismael e do nosso país, Ismael, para que influencie todos esses tomadores de decisão que estão trabalhando na distribuição desses medicamentos, na organização. Vamos vibrando também para nós, como nação, para nos responsabilizarmos pelos nossos atos, para tomarmos consciência. Essa vibração é de amor, não é de revolta, não. A gente não vai para carnaval, não é momento. Não deveríamos ter ido para o final de ano, para a festa. Vamos vibrando por essa responsabilidade, por essa tomada de consciência. Vamos vibrando por esses que estão em leitos de hospital, esses que precisam de um leito e não têm. Vamos vibrando pelos médicos, pelo pessoal da limpeza, pelo pessoal da segurança e por todos esses que estão aí na linha de frente, independente do momento. Vamos vibrando por todas essas instituições que trabalham nesse momento de pandemia para tentar diminuir a dor, diminuir os problemas financeiros, econômicos, emocionais. Vamos vibrando pelo farol de Ismael, por todos os seus atendidos, por todos os seus trabalhadores. Vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos. E eu vou vibrar aqui em especial por alguns nomes. Vamos vibrar pelo Rodrigo Oliveira Lima, da rua José Colombiani Filho, 181, Residencial Ana Maria. Vamos vibrar pela Esther Faria Moreto, que está na Unicor, na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar, 44, São Paulo. Vamos vibrando pelo Washington Benedito Alves, Covid positivo. Ele está na rua Heróis de Mucaba, 21, Lisboa, Portugal. Vamos vibrando também pela esposa dele que está grávida, a Cláudia Maria de Tessan. Vamos vibrando pela nossa amiga Rita Solighetti, pelo seu pai, Liberato Solighetti, ambos com Covid, que eles se recuperem. Vamos vibrando pela Sandra Mônica da Silva Lima Teixeira,
Rua Nascente da Colônia, Dr. Manuel Laranjeira, número 16, Porto, Portugal. Vamos vibrando pela Ilane Igor Franco, lá de Portugal. Vibramos também pela Ana Maria Costa Faria da Silva, pela Maria Eduarda Moreto Cavalari da Rocha, na rua Rui Barbosa, 83, apartamento 2306, Vila Augusta, Guarulhos, São Paulo. Que cada um desses aí receba nossas melhores vibrações, nossas melhores energias, que sejam amparados pela equipe espiritual. E eles estão sendo, tá, gente? Cada nome aí. Confie. E agradecemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje. Pão esse do corpo e do espírito. Perdoa, Pai, as nossas ofensas à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado pela paciência, pela audiência. Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite. Lembrem sempre, tá, gente? Vamos manter as vibrações para dormir bem, descansar bem, faz uma leitura legal. Faz um trechinho do Evangelho para dormir. Eu fiz isso ontem, me fez muito bem, viu? Eu tinha que estudar para hoje, então eu acabei lendo ontem. Dormi como eu não dormia há muitos dias. Muito obrigado. Fiquem com Deus.